Aquele mundo operava sob uma lei brutal e imutável. Era um lugar onde o sangue dos fracos servia apenas para saciar a sede dos mais fortes. A criatura pastava sem preocupações, ignorando que era observada. Para o predador, aquele era o momento de recordar as lições fundamentais sobre a vida e a morte. Ocultos na escuridão da mata, os caçadores prepararam a emboscada. A ordem era manter a calma absoluta antes de desferir o golpe fatal. A tensão nos dedos atingiu o limite. Com um movimento preciso, a corda foi liberada, disparando a arma em direção ao alvo. O impacto foi imediato e violento. A besta gritou, pega de surpresa pela força que a atingiu vinda das sombras. O corpo do animal foi arremessado contra o solo. A caçada parecia ter chegado ao seu fim abrupto com aquele único movimento. No entanto, o instrutor não celebrou o abate. Ele levou as mãos à cabeça e gritou em desespero, chamando pelo jovem nobre como se algo terrível tivesse ocorrido. Johann, por outro lado, achou graça da situação. Agachado entre os arbustos, ele riu levemente, sem demonstrar qualquer preocupação com o pânico do companheiro. O instrutor tremia, indignado com a atitude leviana. O jovem tentou se explicar com um sorriso sem graça, sugerindo que a culpa era da fragilidade do equipamento antigo. O homem olhou para os destroços em suas mãos, à beira das lágrimas. Ele lamentou ter aceitado ensinar alguém que desejava caçar, sem ter um propósito verdadeiro para isso. Ao ouvir o lamento de seu companheiro, a expressão de Johann se esvaziou. A repreensão parecia ter tocado em algo que ele não esperava. O silêncio tomou conta dele por um instante. Seus olhos refletiram uma frieza momentânea, ponderando sobre as palavras ouvidas. A discussão encerrou-se sem uma conclusão satisfatória. Enquanto retornavam pela floresta, Johann desconversou, deixando o instrutor confuso com sua resposta evasiva. Eles chegaram ao assentamento sob a luz do luar. O vilarejo parecia tranquilo, com suas construções rústicas repousando na quietude da noite. Mas aquela paz foi interrompida por uma presença distinta. Na escuridão, algo chamou pelo nome de Johann. O jovem suspirou profundamente, sentindo o peso do legado de sua família pressionar seus ombros. A ansiedade era visível em seu rosto cansado. De repente, algo interrompeu seus pensamentos. Tanto ele quanto seu companheiro ficaram em alerta, percebendo uma presença ameaçadora na escuridão. A fonte do perigo se revelou imediatamente. Lobos selvagens devoravam uma presa, rosnando enquanto rasgavam a carne com violência. A brutalidade da cena era crua. As bestas continuavam sua refeição frenética, ignorando momentaneamente os intrusos que as observavam. Um dos animais atacou, mas foi interceptado instantaneamente. Uma flecha cortou o ar com precisão, impedindo o avanço da fera. O arqueiro manteve sua postura firme após o disparo. Sua intervenção rápida havia contido o ataque inicial dos predadores. O protagonista observou a ação com frieza. Ele avaliava a situação, processando a eficiência daquele disparo repentino e o que viria a seguir. No entanto, o perigo não vinha apenas dos vivos. Mãos esqueléticas começaram a emergir do solo, buscando algo para agarrar. Eles estavam cercados pela morte. As estruturas ósseas se erguiam como monumentos macabros ao redor dos viajantes, bloqueando o caminho. Era uma visão de puro horror. Corpos e crânios amontoados revelavam que aquele local era um túmulo esquecido e profano. O jovem compreendeu a tragédia daquele lugar. Ali, nem mesmo o fim da vida garantia qualquer tipo de repouso para os caídos. Ele voltou sua atenção para o homem mais velho. A dificuldade daquela provação parecia pesar ainda mais sobre seu companheiro exausto. Enquanto o outro se encolhia, o protagonista o encarou de cima. Havia uma mistura de pena e severidade em seu julgamento silencioso. A frustração tomou conta dele, fazendo-o cerrar o punho com força. Era necessário tomar uma atitude drástica para sobreviverem àquilo. Uma energia dourada brilhou intensamente em seus olhos. Com sua determinação renovada e seu poder ativado, ele estava pronto para o combate. O jovem caiu de joelhos, consumido pela frustração. Ele clamava aos céus por uma janela de status que se recusava a aparecer, sentindo-se traído pelo próprio destino.
Enquanto isso, uma figura encapuzada observava a cena. Um sorriso desconcertante surgiu em seu rosto, demonstrando um divertimento sutil diante daquele infortúnio alheio. Para o homem mais velho, aquela atitude parecia monstruosa. Em sua mente, o estranho se transformava em uma criatura voraz, devorando a situação com ganância desenfreada. No entanto, algo na vegetação chamou a atenção do caçador. Ele fixou o olhar em uma planta singular que brilhava na escuridão da floresta. Uma mão enfaixada agiu rápido. Com precisão, a erva valiosa foi arrancada de seu caule, garantindo a posse do recurso antes que qualquer outro o fizesse. O jovem mascarado agradeceu pelo pagamento com um tom zombeteiro. O caçador, por sua vez, manteve-se cauteloso, desconfiando daquela gratidão excessivamente teatral. Durante a caminhada, porém, um descuido ocorreu. Uma pequena bolsa deslizou e caiu silenciosamente entre as folhas secas e galhos do chão. O protagonista prontamente recolheu o objeto. Ele alertou o companheiro sobre a perda, devolvendo a bolsa que havia sido deixada para trás com uma presteza suspeita. Subitamente, a atmosfera mudou. Os olhos do homem mais velho se arregalaram, tomados por um pavor gelado ao perceber algo que não deveria estar ali. Ambos reagiram ao som de um ataque iminente. O caçador e o jovem olharam para cima, surpreendidos por projéteis que cortavam o ar em sua direção. Não houve tempo para pensar. Eles dispararam pela floresta, seus passos levantando folhas e terra enquanto tentavam escapar da emboscada mortal. O medo era avassalador. A expressão de terror absoluto tomou conta, como uma criança indefesa diante de um pesadelo do qual não conseguia acordar. As sombras ganharam formas bestiais. Lobos selvagens surgiram da escuridão, com presas expostas e olhos brilhando com uma fome assassina. O arqueiro, trêmulo, preparou seu arco enquanto gritava em pânico. Atrás dele, contudo, o protagonista permanecia imóvel, observando a ameaça com uma frieza calculada. Ignorando o terror do companheiro, o jovem tomou a iniciativa. Ele avançou com determinação, passando pelo homem paralisado para enfrentar o perigo de frente. O pânico tomou conta do homem mais velho, que gritou desesperado diante do perigo iminente. O jovem protagonista, no entanto, ignorou o medo do companheiro e correu em direção à ameaça. O terror paralisou o caçador completamente. Seus olhos se arregalaram ao perceber que a situação na floresta havia saído de seu controle. Contudo, algo na atitude do rapaz o confundiu. O homem notou um sorriso estranho e confiante no rosto do jovem, algo que não condizia com um simples plebeu em perigo. Longe de sentir medo, o protagonista parecia excitado. Seus olhos brilharam com uma intensidade predadora e um sorriso maníaco surgiu, revelando que ele estava pronto para a violência. A alcateia surgiu das sombras, cercando a dupla. Para a visão aguçada do jovem, aquelas bestas não eram apenas animais selvagens, mas alvos numerados esperando para serem abatidos. Uma gargalhada alta e desenfreada escapou de seus lábios. A adrenalina do combate iminente varreu qualquer resquício de cautela que ele pudesse ter. O caçador recuou, atônito. A reação insana e barulhenta de seu companheiro de viagem o assustou tanto quanto os monstros que se aproximavam. Sem hesitar, o jovem se lançou contra a matilha. Ele brandiu sua espada com movimentos amplos e vigorosos, desafiando as criaturas a atacarem. As bestas aceitaram o desafio. Com presas à mostra e instinto assassino, os lobos saltaram em uníssono para interceptar a investida do humano. O choque foi violento e imediato. O ar se encheu de tensão, enquanto a velocidade do ataque cortava o vento, levantando detritos do chão. Um dos lobos, no entanto, reagiu com precisão letal. A criatura interceptou o golpe, fechando suas mandíbulas poderosas diretamente sobre a lâmina da espada. Faíscas voaram com o atrito entre dentes e metal. O animal rosnou, recusando-se a soltar a arma e travando um teste de força contra o espadachim. A pressão sobre o aço aumentou drasticamente. A besta tentava estraçalhar a defesa do rapaz, usando toda a força de sua mandíbula para inutilizar a arma. O jovem foi pego de surpresa pela resistência do inimigo. O impacto repentino desequilibrou sua postura,
forçando-o a lutar para não perder o controle da espada. A situação se tornou crítica em uma fração de segundo. Com sua arma imobilizada, ele se viu vulnerável diante da ferocidade daquelas presas que buscavam sua carne. Com um golpe brutal e decisivo, a besta foi silenciada, espalhando sangue pela escuridão. O combate encontrou seu fim violento num instante. O caçador mais velho observou a cena com os olhos arregalados de puro terror. A ferocidade daquele ataque o deixou paralisado e incrédulo. Enquanto isso, em outro lugar, botas pesadas pisavam na lama sem cerimônia. Figuras miseráveis se ajoelhavam, tremendo diante daquela presença opressora que chegava. Os camponeses se encolhiam uns contra os outros, suportando o frio e a sujeira. O medo e a miséria eram palpáveis em seus rostos castigados. Uma nobre cobriu o rosto com seu leque, incapaz de esconder o nojo que sentia. O cheiro daquela gente lhe parecia absolutamente insuportável. Ao lado dela, um cavaleiro loiro mantinha uma expressão severa e impaciente. Ele observava o entorno com desdém enquanto a comitiva avançava. O grupo prosseguiu a marcha montada, ignorando a plebe. Apenas o som rítmico dos cascos rompia o silêncio tenso daquela estrada. À frente estava Gezen Aitz, o senhor do território. Seu rosto corado e expressão arrogante demonstravam sua total autoridade e indulgência naquele lugar. O cavaleiro loiro tentou chamar a atenção de seu mestre. Gezen, no entanto, parecia distraído e embriagado demais para ouvir qualquer conselho naquele momento. O Lorde abriu a boca, talvez para gritar ou rir, exibindo uma falta de modos grosseira e agressiva diante de seus súditos. De repente, algo interrompeu seu acesso de humor. Gezen virou a cabeça bruscamente, como se tivesse percebido algo fora do comum no ar. O homem parou completamente, sua expressão mudando de arrogância para choque súbito. Algo ali o fez hesitar e travar seus movimentos. A comitiva estancou ao lado de uma grande pilha de feno. A silhueta do Lorde se destacava contra a luz, impondo-se sobre o cenário rural. Gezen posicionou seu cavalo de modo a encarar diretamente o grupo de aldeões reunidos ali. A tensão aumentou drasticamente com sua proximidade. Os camponeses, trêmulos e suando frio, olharam para cima em desespero. Eles começaram a balbuciar pedidos de perdão, temendo a ira iminente do nobre. O Lorde soltou um suspiro de impaciência, claramente irritado com a interrupção. Para ele, aquilo era apenas uma perda de tempo. Com o rosto corado, ele encarou o que estava à sua frente com desprezo. A situação parecia indigna de sua nobre presença. No entanto, a percepção de perigo chegou num instante. Seus olhos se arregalaram ao notar que algo muito pior espreitava nas sombras. Um som de madeira se partindo rompeu o silêncio. Uma força bruta atingiu a estrutura próxima, cravando-se nela com violência. As árvores e destroços voaram pelos ares. A destruição foi instantânea, pegando a todos de surpresa. Gezen Aitz recuou com sua montaria, chocado. Ele exigiu saber o que diabos estava acontecendo diante daquela confusão repentina. A resposta veio na forma de sangue. Uma das bestas surgiu da escuridão e abateu sua presa, mordendo sem piedade. A fera rosnou, exibindo suas presas letais. A sede de violência da criatura era palpável e aterrorizante. O jovem protagonista também foi alvo. O lobo avançou e cravou os dentes em seu braço enfaixado, tentando imobilizá-lo. Mas aquilo não foi o suficiente. O rapaz arremessou a criatura para longe com força bruta, percebendo que o uso da espada apenas o limitava. Ele assumiu uma postura de combate, sorrindo com confiança. Havia decidido que enfrentaria o bando do seu próprio jeito, sem armas. O punho se fechou com determinação. Ele concentrou sua energia, preparando-se para um confronto físico direto. A alcateia inteira se reuniu, cercando-o. Os lobos rosnaram, prontos para atacar em grupo e finalizar a caçada. O primeiro animal saltou com ferocidade, mirando a garganta do rapaz em um ataque desesperado para matar. O jovem reagiu instantaneamente. Seu punho cortou o ar, encontrando a investida da fera com um impacto esmagador. O jovem protagonista desferiu um golpe descendente com uma força avassaladora, decidido a esmagar a ameaça que surgira das sombras. O homem mais velho observou a cena, paralisado. O grito ficou preso em sua garganta diante da ferocidade do combate.
A arma improvisada encontrou seu alvo com precisão brutal, atingindo a besta diretamente antes que ela pudesse reagir. O impacto foi tão violento que a onda de choque arremessou os outros lobos para longe, limpando a área momentaneamente. No entanto, uma das feras aproveitou a abertura e cravou as presas profundamente no braço enfaixado do rapaz. O sangue jorrou violentamente com a mordida, tingindo a visão de vermelho e elevando a tensão do confronto. Ignorando a dor lancinante, o protagonista agarrou o animal e o esmagou contra o solo com pura força bruta, sob o olhar atônito de seu companheiro. O homem mais velho recuou, horrorizado. A brutalidade que presenciava ia muito além de uma simples defesa pessoal. Cercado pelos corpos das bestas derrotadas, o jovem sorriu. Havia um brilho maníaco em seus olhos, como se a violência fosse um jogo familiar. Aquele momento de combate despertou memórias antigas. Ele se recordou de quando era apenas uma criança, aprendendo a lutar sob ameaças constantes. Lembrou-se do sistema de rankings e da competição impiedosa que definira sua infância, onde apenas a vitória importava. Naquele passado cruel, a fraqueza era motivo de escárnio. Quem caía era deixado para trás, enquanto os mais fortes seguiam rindo. A imagem de seus próprios olhos cheios de lágrimas e impotência veio à tona, uma lembrança da dor que forjara seu caráter. Ele jamais esquecera a sensação de cerrar o punho contra o chão, jurando que nunca mais seria a vítima. Enquanto isso, a realidade ao redor continuava implacável, com camponeses exaustos carregando o peso de uma vida de trabalho árduo e silencioso. Conceitos de uma vida passada inundaram a mente dele. Economia, política e, acima de tudo, ciência do exercício e nutrição. O jovem protagonista percebeu que todo aquele conhecimento teórico acumulado jamais havia desaparecido. Aquela sabedoria se fundiu à sua essência atual. O rapaz sentiu como se uma luz interna despertasse, transformando informação abstrata em um potencial puro e latente dentro de seu ser. As memórias o levaram de volta à infância neste mundo. Desde cedo, ele aplicou a ciência do exercício rigorosamente, correndo até a exaustão para forjar um corpo capaz de suportar sua ambição. A nutrição também foi calculada friamente. Enquanto a freira questionava o consumo de sobras, o menino ignorava o sabor ruim, focado apenas nos nutrientes que transformariam seu corpo frágil em uma fortaleza. O treinamento físico acompanhou o crescimento dele. Ele desenvolveu um regime disciplinado, praticando artes marciais e condicionamento com a seriedade de um profissional, moldando seus instintos de combate. A persistência se tornou sua rotina diária. Do nascer ao pôr do sol, o jovem golpeava troncos de árvores, calejando os punhos e fortalecendo a mente através da repetição exaustiva. Com o passar dos anos, o esforço gerou frutos visíveis. Aquele menino se tornou uma força da natureza, desferindo golpes que faziam a madeira maciça estalar sob a pressão de seus músculos desenvolvidos. A intensidade de seus ataques aumentou exponencialmente. Ele não apenas batia, mas destruía os obstáculos à sua frente, canalizando toda a sua força vital em impactos devastadores. O resultado final de seu treinamento foi um poder avassalador. Árvores gigantescas tombavam diante dele, provando que a aplicação da ciência moderna naquele mundo de fantasia havia criado um monstro físico. De volta ao presente, o protagonista sentiu aquela mesma vitalidade vibrar em seus músculos após a batalha. Ele ajeitou as roupas, sentindo-se renovado e considerando aquela força descomunal como uma verdadeira bênção. O jovem olhou para a própria mão, testando a articulação dos dedos. A adrenalina do combate ainda corria por suas veias, confirmando que seu corpo estava pronto para qualquer desafio. Ao observar o cenário ao redor, a carnificina estava completa. Dezenas de lobos jaziam mortos no chão, e o viajante constatou com frieza que a alcateia inteira havia sido exterminada. Enquanto isso, o homem mais velho segurava a criança chorosa com força. Ele encarava o companheiro de viagem com uma mistura de alívio e terror absoluto diante da brutalidade que acabara de presenciar. O companheiro soltou um suspiro pesado, o ar escapando de seus pulmões trêmulos. A tensão do momento de quase morte finalmente começava a se dissipar, dando lugar à exaustão.
Ele massageou as têmporas, tentando processar a realidade. Aquele jovem aparentemente comum havia dizimado as bestas sozinho, e o homem mais velho lutava para compreender o que aquilo significava para o futuro deles. O homem mais velho observou a cena, atônito. O suor frio escorria pelo seu rosto enquanto tentava processar a brutalidade que acabara de testemunhar. O protagonista, contudo, parecia viver em outra realidade. Ele ergueu as carcaças dos animais como se fossem troféus de feira, debatendo consigo mesmo qual delas renderia mais lucro no mercado. Carregando o peso morto sem qualquer esforço, o jovem sorriu para seus companheiros. A casualidade com que ele tratava o massacre recente deixou o homem mais velho completamente sem reação. A pequena garota, no entanto, não compartilhava daquela calma. O medo a paralisou, fazendo seu corpo tremer diante da violência que seus olhos inocentes acabaram de presenciar. De repente, a atmosfera mudou. Uma aura assassina e opressora surgiu atrás do grupo, manifestando-se como uma sombra gigantesca que prometia morte certa. Enquanto o homem e a menina se encolhiam de pavor, o protagonista apenas olhou para trás. Sua expressão não demonstrava medo, mas sim um leve aborrecimento pela interrupção. A verdadeira ameaça finalmente se revelou. Uma besta colossal emergiu da escuridão, com presas gigantescas e uma sede de sangue que superava qualquer lobo comum enfrentado até ali. O companheiro de viagem entrou em pânico absoluto. A visão daquela monstruosidade foi o suficiente para quebrar qualquer resquício de coragem que ele ainda possuía. O homem agarrou a criança instintivamente para protegê-la. Enquanto eles recuavam, o jovem permaneceu imóvel, interpondo-se como uma barreira solitária entre os inocentes e a fera. Longe de se intimidar, o protagonista sorriu. Seus olhos brilharam com uma intensidade predatória, revelando que ele não via um monstro à sua frente, mas sim um desafio interessante. Ele encarou a criatura sem hesitar. Com um tom de deboche, o jovem pediu desculpas sarcásticas por ter eliminado o bando inferior, calculando friamente o valor daquela nova presa. A provocação enfureceu a besta. O monstro rosnou, expondo dentes capazes de triturar ossos, pronto para punir a insolência daquele humano insignificante. O sorriso do rapaz apenas se alargou diante do perigo. A confiança em sua própria força era absoluta, transformando o medo da morte em pura excitação pelo combate. Com um rugido que estremeceu a floresta, o lobo gigante atacou, escancarando sua mandíbula para devorar o oponente em um único golpe. O protagonista não recuou. Impulsionando seu corpo com força sobre-humana, ele saltou diretamente em direção à boca da fera, decidido a encerrar a caçada com as próprias mãos. Com uma pressão esmagadora, o jovem pulverizou a rocha em sua mão, demonstrando um controle de força aterrorizante. Ele então se moveu com agilidade sobrenatural, girando no ar para evitar o perigo, enquanto o impacto estremecia o solo. A besta, no entanto, não se intimidou. Seus olhos brilharam com malícia predatória enquanto um rosnado baixo anunciava o próximo ataque. O choque foi visceral. Carne e energia colidiram violentamente, rasgando a defesa da criatura em um instante de brutalidade pura. O protagonista, contudo, foi pego de surpresa. A ferocidade repentina do oponente o forçou a recuar, com uma expressão de choque no rosto. A criatura aproveitou a brecha para soltar um rugido devastador, canalizando toda a sua fúria em um único som. O uivo reverberou verticalmente pelos céus, uma onda de choque sonora que fez o próprio ar vibrar com intensidade. O barulho era insuportável. O jovem cobriu os ouvidos desesperadamente, sentindo como se seus tímpanos fossem explodir com a pressão sônica. O homem mais velho também sofreu com o ataque acústico, mas manteve-se firme, protegendo a criança em seus braços contra a onda de som. A batalha atingiu seu clímax em uma explosão de luz e violência, com o golpe final cortando a escuridão e silenciando a ameaça. O silêncio retornou, quebrado apenas pela respiração ofegante do protagonista. O suor escorria por seu rosto, evidenciando o esforço extremo. Sem forças para se manter de pé, ele desabou no chão. O jovem cobriu o rosto, tentando acalmar o coração acelerado após o combate mortal. Ele então encarou a própria mão, que tremia levemente.
A confusão tomou conta de seus pensamentos ao questionar o que acabara de acontecer. A aura ameaçadora da besta colossal finalmente se dissipou, desaparecendo como fumaça na brisa noturna da floresta. O protagonista olhou para trás, aliviado. Seus companheiros estavam salvos, dormindo tranquilamente, alheios ao perigo que acabara de ser evitado. A criança dormia profundamente, alheia aos perigos que haviam acabado de enfrentar na floresta escura. O silêncio finalmente retornara, permitindo um breve momento de paz. O jovem protagonista ajeitou a menina em suas costas, sentindo o peso do cansaço após a batalha recente. Apesar da exaustão física, ele continuava a caminhar, determinado a levá-la para um local seguro. Ele avançou pela escuridão, deixando para trás os corpos das bestas derrotadas. A ameaça imediata havia sido neutralizada, mas a jornada pela mata densa ainda exigia atenção. O rapaz lamentou ter que abandonar peles de lobo tão valiosas ali mesmo. Sem um meio de transporte adequado para carregar os despojos, concluiu que não havia muito o que fazer, além de seguir em frente. A lua cheia iluminava o trajeto sinuoso por entre os galhos secos das árvores. A noite avançava silenciosa, trazendo consigo a calmaria após a tempestade de violência. Finalmente, as luzes acolhedoras de edificações surgiram no horizonte. O viajante apressou o passo, sentindo um misto de alívio e esperança ao avistar o refúgio civilizado. Uma lembrança inoportuna invadiu sua mente enquanto caminhava. Ele recordou o momento absurdo em que seu pai o nomeara sucessor, ignorando completamente os protestos desesperados e as lágrimas do primogênito. O absurdo daquela memória familiar arrancou uma risada breve e cansada do rapaz. Mesmo naquela situação tensa, o passado de sua família ainda conseguia parecer ridículo. De repente, sua expressão mudou drasticamente. O sorriso morreu em seus lábios quando seus sentidos captaram algo errado no ambiente à frente, interrompendo seu devaneio. O brilho trêmulo de tochas rompia a escuridão noturna com intensidade. Não era apenas a iluminação suave de uma vila, mas algo muito mais agressivo e organizado. Uma tropa armada aguardava na entrada do local. Cavaleiros e soldados formavam uma barreira imponente sob o céu noturno, bloqueando a passagem com suas lanças em riste. O jovem estacou, completamente surpreso com a recepção militar. Aquela definitivamente não era a calmaria que ele esperava encontrar ao chegar ao seu destino. Um dos homens à frente gritou uma ordem brusca, quebrando o silêncio da noite com urgência e autoridade. A tensão no ar tornou-se palpável instantaneamente. O viajante estreitou os olhos, a exaustão dando lugar a uma postura defensiva e alerta. Ele percebeu rapidamente que o perigo ainda não havia passado, apenas mudado de forma. Diante da tropa e das chamas crepitantes, uma figura de liderança montada em um cavalo branco curvou-se profundamente. O gesto solene diante da multidão armada criou um clima de expectativa sobre o que viria a seguir. O som metálico da bota colidindo com o solo anunciou a chegada de alguém com autoridade. A figura desceu de sua montaria com passos pesados e decisivos. O jovem, ainda segurando a menina com cuidado, sentiu a presença imponente pairar sobre ele. Exausto da batalha anterior, ele apenas aguardou o movimento do recém-chegado. O líder revelou sua arma, um machado ornamentado, enquanto encarava o rapaz com evidente desprezo. Sua postura arrogante deixava claro quem detinha o poder naquele momento. Um dos soldados gritou uma ordem repentina, elevando a tensão do encontro. O ambiente tornou-se hostil e volátil em questão de segundos. O viajante ergueu o rosto, surpreso pela agressividade das palavras dirigidas a ele. Seus olhos brilharam intensamente ao processar a afronta. Do alto de seu cavalo branco, o nobre proferiu insultos humilhantes diante de toda a tropa. Ele tratava o guerreiro à sua frente como alguém imaturo e indigno. Mesmo sob ataque verbal, o protagonista manteve-se firme no chão, priorizando a segurança da criança. Ele sabia que qualquer movimento brusco poderia ser fatal naquela situação. A lâmina do machado reluzia perigosamente sob a luz, uma ameaça silenciosa pronta para ser cumprida. O perigo de um ataque era iminente. O homem barbudo segurou sua arma com mais força, demonstrando impaciência e superioridade.
Ele parecia ansioso por um pretexto para usar violência contra o grupo vulnerável. O rapaz, no entanto, sentiu uma onda de frustração amarga. Ele lamentou internamente o esforço desperdiçado e o fato de ter saído daquela provação de mãos vazias. Seus olhos se estreitaram, focados e intensos. Apesar do cansaço extremo, sua mente trabalhava rápido, processando a ironia cruel de sua situação atual. Um sorriso de escárnio formou-se em seu rosto suado. Ele achou graça na própria desgraça, reagindo com um humor sombrio diante do absurdo daquele encontro. Mas a resistência física tinha limites e a adrenalina finalmente cessou. O corpo do jovem cedeu à exaustão, desabando ao lado da menina e de seu companheiro inconsciente. Enquanto a consciência se esvaía, uma memória antiga e caótica invadiu sua mente. Ele viu cenas de pânico, onde pessoas fugiam desesperadas de uma ameaça avassaladora. A lembrança trouxe a imagem vívida de um homem chorando em total desespero. A dor e o medo de não conseguir proteger alguém querido ecoaram em seus pensamentos finais. A imagem daquele choro desesperado queimava em sua mente. O rosto do homem, marcado pela angústia e pelas lágrimas, parecia implorar por algo que já estava perdido. Era uma lembrança de tempos antigos e perigosos. O menino apontou freneticamente para a escuridão, alertando sobre as bestas sombrias que emergiam para caçar. O pânico se espalhou instantaneamente entre os aldeões. Eles se amontoaram, paralisados pelo terror ao perceberem que não havia para onde fugir daquela ameaça. De volta à realidade, o jovem forçou seu corpo exausto a reagir. Ele se curvou em uma reverência profunda e exagerada, demonstrando submissão total diante da autoridade local. A atitude repentina pegou o cavaleiro de surpresa. O homem no cavalo encarou o viajante com incredulidade, confuso com aquela mudança abrupta de comportamento. Contudo, o rosto abaixado escondia um sorriso astuto. O protagonista calculava friamente suas chances, usando a falsa humildade como uma arma para ganhar tempo. Enquanto isso, o homem de barba observava a cena com um olhar vidrado. O álcool parecia ter entorpecido seus sentidos, deixando-o momentaneamente alheio à tensão. O silêncio constrangedor se prolongou mais do que o esperado. O rapaz sentiu o peso dos olhares e a estranheza da situação, coçando o rosto com impaciência. Ele decidiu quebrar o gelo antes que fosse tarde. Com um sorriso forçado e suor escorrendo, o jovem ergueu a voz para tentar justificar sua presença ali. Suas palavras, no entanto, causaram choque entre os presentes. Um dos homens observou com os olhos arregalados, como se o viajante tivesse acabado de proferir uma blasfêmia. A resposta veio na forma de um grito furioso. A calmaria foi estilhaçada quando uma voz trovejante interrompeu qualquer tentativa de explicação pacífica. O comandante barbudo perdeu a paciência completamente. Com o rosto vermelho e contorcido de raiva, ele berrou contra a insolência do recém-chegado. O viajante recuou, surpreso pela hostilidade imediata. Ele percebeu, com um sorriso nervoso, que a diplomacia havia falhado antes mesmo de começar. Soltando um suspiro pesado, o jovem fechou os olhos por um instante. Ele lamentou profundamente ter que lidar com alguém tão irracional naquele momento crítico. Um sorriso selvagem e ameaçador surgiu em resposta. A situação havia escalado para um ponto sem retorno, e a violência parecia agora inevitável. Gesenaitz achou a atitude do rapaz hilária. Ele gargalhou abertamente, zombando daquela tentativa patética de apaziguamento diante de sua autoridade. O jovem ficou paralisado. Aquela reação escancarada de desprezo não era o que ele esperava ao tentar ser diplomático. O choque inicial rapidamente se transformou em pavor. Johann percebeu que suas palavras haviam apenas piorado uma situação já crítica. Cercado e segurando apenas o cabo de uma lâmina quebrada, o protagonista entendeu a desvantagem esmagadora em que se encontrava diante do Lorde armado. Ele encarou a arma inútil em sua mão, tentando argumentar, mas sabia que sua defesa era inexistente naquele momento. O Lorde, contudo, desejava um espetáculo. Com arrogância, ordenou que seu subordinado, Philip, entregasse uma espada decente ao garoto. Philip obedeceu, aproximando-se com cautela. Ao entregar a lâmina, sua expressão tensa transmitia um aviso silencioso sobre o perigo que Johann enfrentava. Ao sentir o peso do aço novo, a expressão de Johann mudou.
O medo deu lugar a um sorriso maníaco e desafiador. O cavaleiro gritou para que ele se movesse, mas o jovem já havia assumido sua postura de combate, ignorando o aviso desesperado. Gezen observou aquela preparação com puro escárnio, divertindo-se com a audácia do rapaz em tentar enfrentá-lo. Diante da imponente figura blindada, Johann engoliu em seco. A bravura momentânea vacilou diante da realidade brutal que se erguia à sua frente. O silêncio tenso foi rompido por um rugido selvagem, anunciando que a brincadeira havia acabado. O Lorde avançou com fúria total, liberando um grito de guerra ensurdecedor enquanto investia para esmagar seu oponente. Uma pressão avassaladora preencheu o ar. Johann sentiu uma aura monstruosa e sobrenatural emanar daquele ataque, algo que gelou sua espinha. O impacto foi imediato. O jovem foi forçado a recuar violentamente, lutando para aparar a tempestade de golpes pesados que desabou sobre ele. O impacto foi imediato e violento. Faíscas voaram quando o metal colidiu, marcando o início de um confronto brutal. A força do golpe foi tamanha que o chão cedeu. A postura precisava ser perfeita para suportar aquele peso esmagador. Gezen Aitz trincou os dentes com força, tremendo de esforço enquanto tentava subjugar seu oponente através da pura brutalidade física. O Lorde ergueu seu machado enorme e o desceu com ferocidade. Era um ataque desenhado para terminar a luta em um único movimento. O jovem protagonista encarou a lâmina descendente. Em vez de recuar, seus olhos se arregalaram, fixos na trajetória da morte que se aproximava. O homem mais velho e os outros espectadores assistiram em choque. O pavor estampava seus rostos diante da violência desenfreada do nobre. A arma pesada cortou o ar, ganhando velocidade e força a cada centímetro que avançava em direção ao alvo. Enquanto desferia o golpe, Gezen Aitz rugiu sua arrogância, proclamando que o rapaz jamais teria chance de superá-lo. O rosto do Lorde era uma máscara de fúria insana. Ele colocava toda a sua alma naquele grito de guerra ensurdecedor. O impacto abalou o jovem viajante. Ele cerrou os dentes, lutando desesperadamente para manter sua defesa contra a força avassaladora. A tensão física chegou ao extremo. Sangue escorreu por seu rosto enquanto a pressão do ataque ameaçava quebrar sua resistência. Gritos ecoaram ao redor, vindos tanto dos soldados quanto do próprio combatente, que gemia sob o esforço sobre-humano de se manter de pé. A lâmina do machado pairou perigosamente perto de seu rosto. O olho azul do jovem brilhou intensamente, encarando o perigo sem piscar. A multidão de aldeões entrou em pânico. O horror tomou conta deles, antecipando o fim trágico daquele desafio imprudente. Contudo, a defesa se manteve sólida. As mãos do protagonista tremeram, mas seguraram a espada firme, bloqueando o machado pesado no último instante. A lâmina do jovem não suportou a pressão esmagadora. O metal cedeu, estilhaçando-se completamente sob o impacto do ataque brutal. O rapaz arregalou os olhos enquanto via sua única defesa se desintegrar. A realidade do combate se impôs, ignorando o poder místico que emanava de seu olhar. Desarmado e superado, ele caiu de joelhos. Os fragmentos de sua arma jaziam no chão, um lembrete cruel da diferença abismal de força entre os dois. Gezen Aitz ergueu-se sobre o oponente caído. O Lorde observava com desprezo, sua arma pesada ainda pronta para desferir o golpe final se necessário. A fúria distorcia o rosto do nobre. Não havia piedade em sua expressão, apenas a indignação de ter sido desafiado por alguém que considerava tão inferior. O combate terminou tão rápido quanto começou. O Lorde virou as costas, deixando o jovem humilhado na poeira, sem nem se dar ao trabalho de executá-lo. Cercado pelos olhares da multidão, o protagonista permaneceu imóvel. O silêncio pesado foi quebrado apenas por um sussurro fraco que escapou de seus lábios trêmulos. Em outro momento, longe dos olhares públicos, a dinâmica era diferente. O companheiro loiro repreendia o jovem, paranoico com a possibilidade de alguém escutar a conversa. O homem loiro não escondia sua frustração enquanto segurava um pequeno saco. Ele tentava colocar juízo na cabeça do parceiro, temendo as consequências de suas atitudes imprudentes. O protagonista, no entanto, apenas sorria enquanto era repreendido. Ele parecia alheio às preocupações do amigo,
demonstrando uma leveza que beirava a irresponsabilidade. Seu olhar, agora sereno, escondia os segredos e o peso que carregava. Havia uma profundidade ali que contrastava com seu sorriso despreocupado. Ele soltou uma risada cansada, espreguiçando-se no banco de madeira. As advertências urgentes de seu companheiro pareciam não surtir qualquer efeito. O companheiro, percebendo a inutilidade de discutir, voltou sua atenção para seus pertences. Ele guardou os itens com cuidado, resignado com a teimosia do outro. O jovem inclinou-se para a frente, a expressão divertida voltando ao rosto. Ele parecia pronto para fazer mais uma de suas provocações habituais. Mas algo dito naquele instante congelou o loiro. Seus olhos se arregalaram em choque, percebendo subitamente a gravidade do que estava sendo insinuado. O cavaleiro loiro perdeu a compostura, agarrando o jovem pelos ombros com desespero. Ele gritava com urgência, tentando fazer o rapaz entender a gravidade do perigo que corriam. O protagonista, no entanto, permaneceu atordoado diante daquela explosão. A súbita intensidade do companheiro o pegou completamente desprevenido, deixando-o sem reação. Percebendo que suas palavras não bastavam, o homem mais velho se afastou, trêmulo. Ele parecia lutar contra a própria ansiedade enquanto buscava uma forma concreta de explicar seu medo. Ele decidiu recorrer à única prova que possuía. De uma estante próxima, puxou um volume antigo que continha as respostas para aquele terror. O jovem observou em silêncio enquanto o livro era trazido. A atmosfera no recinto mudou, tornando-se pesada com a expectativa da revelação que viria a seguir. As páginas foram abertas, revelando ilustrações grotescas e antigas. Ali estava a verdadeira natureza da ameaça. Bestas vorazes devorando a humanidade sem qualquer piedade. O cavaleiro loiro empalideceu apenas ao olhar para aquelas imagens. O pavor em seus olhos deixava claro que aquilo não era apenas uma lenda antiga para ele. O protagonista leu as passagens que alertavam sobre morte e sangue. O texto descrevia uma escuridão iminente que trazia o fim para todos em seu caminho. Contudo, a reação do jovem foi desconcertante para seu mentor. Ele coçou a cabeça com indiferença, tratando a profecia apocalíptica como se fosse um mero incômodo trivial. Diante daquela atitude despreocupada, a tensão do homem mais velho se dissipou momentaneamente. Um sorriso genuíno, quase nostálgico, surgiu em seu rosto ao ver tal confiança. Ele olhou para o rapaz com uma mistura de carinho e resignação. Havia uma inocência e uma bravura ali que ele desejava proteger, mesmo contra probabilidades terríveis. O protagonista retribuiu o gesto com um sorriso radiante e confiante. Para ele, o medo não era uma opção, e a preocupação excessiva do outro parecia desnecessária, mas a realidade brutal invadiu subitamente a mente do cavaleiro. A memória de um grito agonizante e de um rosto distorcido pelo pavor ecoou, quebrando a paz. O sangue manchou suas lembranças de forma violenta. O trauma daquele dia fatídico ressurgiu com clareza aterrorizante, lembrando-o do custo real do fracasso. No fim, restava apenas o silêncio frio da morte em sua memória. A imagem de uma mão sem vida caída ao chão servia como um aviso eterno do que estava em jogo. Os soldados permaneciam impassíveis em meio ao inferno ardente que haviam criado. Não havia piedade para os caídos, apenas a certeza fria do aço cumprindo seu dever de extermínio. A vida se esvaiu em meio à agonia e ao sangue. O olhar vazio da vítima refletia apenas o horror absoluto dos momentos finais daquele massacre brutal. Corpos foram amontoados sem qualquer cerimônia, transformando as ruas de pedra em um cemitério a céu aberto. A morte havia chegado para todos, sem distinção ou misericórdia. O vilarejo inteiro ardia, consumido por chamas vorazes que lambiam os céus. Enquanto isso, as tropas organizavam a destruição sistemática, garantindo que nada restasse daquele lugar além de cinzas. Em meio ao caos, um subordinado ajoelhou-se respeitosamente diante de seu superior. Ele se dirigiu a Sir Karamav, aguardando a atenção da imponente figura que comandava o ataque. O soldado apresentou um anel adornado, um espólio retirado dos mortos. Aquele pequeno objeto representava a queda de uma linhagem e a confirmação do sucesso da missão sangrenta.
A mão enluvada fechou-se com força bruta sobre o objeto capturado. Havia uma tensão palpável no ar, um misto de desprezo e poder contido naquele simples gesto de posse. O comandante observou o cenário com um olhar gélido e ameaçador sob o elmo. Sua presença emanava uma aura de terror que se misturava perfeitamente ao calor sufocante do incêndio. O relatório sobre o inimigo abatido foi cruel e direto. O oponente não ofereceu resistência digna, sendo descartado com desdém por ter sucumbido tão rapidamente aos ataques. O subordinado manteve a postura submissa, relatando a facilidade da conquista. Para ele, a vitória foi absoluta e a fraqueza dos inimigos não merecia sequer respeito. A lâmina, marcada por runas antigas, tornou-se o instrumento daquela sentença. O líder proclamou que aquele banho de sangue era uma punição necessária contra a nobreza corrupta, cumprindo a vontade imperial. Com voz autoritária, ele prometeu recompensas grandiosas aos seus seguidores. Ouro e honra infinitos aguardavam aqueles que executassem o expurgo com a brutalidade exigida. O comando final foi dado com ferocidade inigualável. Sir Karamav ordenou o massacre total, incitando suas tropas a roubar, queimar e matar todos que cruzassem seu caminho. A horda obedeceu instantaneamente, avançando com uma sede de sangue insaciável. Seus olhos brilhavam na escuridão, assemelhando-se a uma alcateia de bestas pronta para devorar suas presas. O impacto do ataque foi violento e imediato. Faíscas voaram quando o aço encontrou resistência, selando o destino daquela noite com um choque de violência pura. O pesadelo o arrastou de volta para o campo de batalha. Uma figura sombria erguia sua lâmina em meio ao caos da guerra. O aço colidiu com violência extrema. Faíscas voaram enquanto um golpe fatal era desferido com precisão impiedosa. O impacto foi devastador. Um capacete girou no ar, separado brutalmente de seu dono pela força do ataque. A peça de armadura aterrissou no chão de pedra fria. O silêncio que se seguiu ao barulho metálico foi pesado e definitivo. O rosto do soldado se contorceu em puro terror. Ele gritou em desespero ao perceber que seu fim havia chegado. O homem mais velho acordou num sobressalto, o corpo encharcado de suor frio. O pavor do sonho ainda pulsava em suas veias. Ele permaneceu sentado na cama, tentando recuperar o fôlego. A tranquilidade do quarto contrastava bruscamente com a violência de suas memórias. Levou a mão ao rosto, visivelmente angustiado. As imagens do passado recusavam-se a desaparecer de sua mente atormentada. A lembrança do lobo negro dominava seus pensamentos. Era uma presença maligna e predatória que ele não conseguia esquecer. Ele recordou a selvageria da besta. O medo paralisante de ser devorado por aquelas presas parecia real demais, mesmo acordado. Era uma criatura que uivava para a lua sangrenta. Um presságio de destruição que marcava o início do massacre. A lenda dizia que a besta espalhava sangue e morte por onde passava. Ninguém estava a salvo de sua fúria implacável. O cavaleiro sentiu o peso daquele terror antigo. A simples menção ou memória da criatura o deixava profundamente abalado. Fechou os olhos com força, lutando para se acalmar. Precisava desesperadamente afastar aquele pavor e voltar à realidade. O jovem protagonista, no entanto, achou a reação exagerada e hilária. Ele riu alto, imaginando o monstro temido como algo ridículo e inofensivo. O jovem protagonista não parecia compartilhar da gravidade da situação. Ele apenas abanou a mão de forma dismissiva, divertindo-se com o pânico alheio e tratando o medo do companheiro como uma piada passageira. Ele caiu na gargalhada, completamente despreocupado com o pesadelo que ainda assombrava o homem mais velho. A alegria exagerada do rapaz contrastava bruscamente com a tensão remanescente do sonho violento. Apesar do suor que escorria por seu rosto, o sorriso do jovem permanecia fixo e enigmático. Ele observava seu companheiro com um misto de escárnio e casualidade, como se o terror fosse algo trivial. A comoção repentina perturbou o silêncio do esconderijo. Até a poeira na velha estrutura de madeira parecia tremer com a movimentação brusca, marcando a transição do descanso para a atividade. Enquanto o sol banhava o vale com uma luz dourada, o som de impactos ecoava pela floresta. O dia começava não com descanso, mas com o ritmo constante e repetitivo de golpes contra a madeira.
O jovem protagonista assumiu sua postura de combate, com os músculos tensos e as mãos enfaixadas. Insultos sobre sua suposta inutilidade eram lançados em sua direção, mas ele se manteve firme, preparando-se para provar o contrário. Outros zombavam dele, apontando dedos e rindo de sua posição inferior na hierarquia. Eles o alertavam com arrogância para não chamar atenção se quisesse sobreviver, tratando-o com total desdém. O jovem ouviu o escárnio em silêncio absoluto. Ele olhou para o próprio punho enfaixado, mantendo uma confiança silenciosa escondida por trás de sua expressão suada e aparentemente inofensiva. As risadas dos atormentadores aumentaram, seus rostos retorcidos em uma diversão arrogante e grotesca. Eles achavam os esforços dele hilários, subestimando completamente o que estava prestes a acontecer. No entanto, a expressão do protagonista não vacilou nem por um segundo. Ele manteve aquele sorriso simples e impenetrável, internalizando o ruído externo e focando unicamente em seu objetivo imediato. Ele desferiu o golpe. Seu punho enfaixado conectou-se solidamente com a casca áspera da árvore, canalizando toda a sua concentração e força física em um único ponto de impacto. A força do golpe foi explosiva. A madeira estilhaçou violentamente e detritos voaram em todas as direções, enquanto o impacto ressoava com um poder devastador que desafiava sua aparência jovial. O riso morreu instantaneamente. Os dois observadores encararam a cena incrédulos, com os olhos arregalados e queixos caídos ao testemunharem aquela demonstração inesperada e assustadora de força bruta. A árvore não suportou a violência do ataque. O protagonista completou o movimento com perfeição técnica, obliterando parte do tronco e fazendo a madeira ceder diante de seu poder destrutivo. Ele permaneceu imóvel em meio aos destroços, vapor emanando de seus músculos aquecidos pelo esforço. Aquele que fora subestimado acabara de revelar a verdadeira extensão de sua força física. O jovem se voltou para os observadores com um sorriso desafiador. Ele perguntou se, agora que viram sua força, eles ainda tinham algo a dizer. O terror tomou conta da dupla imediatamente. Diante daquela demonstração de poder bruto, a coragem deles desapareceu e fugiram gritando em pânico pela floresta. O protagonista suspirou, observando a fuga desajeitada. A covardia alheia parecia entediá-lo mais do que a própria zombaria que ouvira antes. Sozinho novamente, ele voltou a ajustar as faixas em seus braços. No entanto, percebeu que a tranquilidade da clareira era ilusória. Seus sentidos alertaram para uma nova presença próxima. O olhar do jovem se aguçou, notando que ainda estava sendo vigiado. Um homem de postura rígida e autoritária o observava em silêncio. Logo atrás, um servo aguardava nervosamente, segurando um saco pesado. Longe de se intimidar, o protagonista abriu um sorriso casual. Ele parecia se divertir com a chegada daquele novo espectador de aparência nobre. O recém-chegado questionou a atitude do jovem. Ele perguntou se aquela breve exibição contra fracos não havia sido decepcionante para alguém com tal capacidade. O punho enfaixado parou contra a madeira da árvore. O jovem interrompeu seu movimento, ponderando sobre as palavras daquele estranho. O homem loiro estreitou os olhos azuis com seriedade. Sua atenção focava-se na letalidade que o rapaz acabara de demonstrar. O tronco destroçado permanecia como prova silenciosa. A madeira havia sido estilhaçada não por um machado, mas pela força pura de um único golpe. O observador parecia avaliar o dano com um olhar crítico. Havia um reconhecimento tácito do poder destrutivo que o jovem carregava em suas mãos. O protagonista manteve a expressão confiante e o sorriso no rosto. Ele sabia que sua força era inegável e aceitou o escrutínio sem recuar. Com um gesto sutil e imperativo dos dedos, o homem loiro deu uma ordem ao seu acompanhante, encerrando a análise silenciosa. O servo obedeceu prontamente e abriu o saco que carregava. O conteúdo foi exposto, indicando o início de uma transação ou recompensa. O choque tomou conta do olhar do protagonista ao perceber o que havia sido trazido para ele. Diante dele, repousavam peças de uma armadura antiga e uma espada embainhada, itens que haviam sido preservados nas profundezas do castelo por muito tempo.
O cavaleiro loiro manteve sua expressão severa, analisando friamente como o rapaz reagiria diante daquelas relíquias. O jovem, contudo, não se intimidou. Um sorriso confiante surgiu em seu rosto ao compreender o desafio implícito naquela oferta. O instrutor deixou claro que aquilo era apenas o início de um treinamento rigoroso, virando as costas para a incredulidade do rapaz. O protagonista protestou imediatamente, gritando sua frustração contra as ordens repentinas e as condições impostas. Mas suas reclamações foram ignoradas. O homem apenas ergueu a mão em despedida, encerrando a discussão enquanto se afastava sem olhar para trás. Enquanto o sol se punha no horizonte, o jovem foi deixado sozinho na vastidão do campo, com nada além do equipamento e de seus próprios pensamentos. O silêncio da tarde caiu sobre ele, e sua atenção voltou-se inevitavelmente para o objeto metálico no chão. A armadura, marcada pelo tempo e pelo uso, parecia carregar um peso muito maior do que apenas o do metal. Uma sensação avassaladora de violência e memórias de batalhas sangrentas emanou do objeto, atingindo a mente do rapaz com a força de um grito. Recuperando-se daquela impressão súbita, ele respirou fundo e aceitou o fardo que precisava carregar. Com determinação, ele começou a se equipar, ajustando as amarras e sentindo a textura gasta do material em suas mãos. Ele prendeu as fivelas com firmeza, sentindo o aço frio se ajustar ao seu corpo como se tivesse sido feito para ele. Agora devidamente trajado e com a capa ao vento, sua postura mudou completamente. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir. O sol se pôs atrás das montanhas, banhando a floresta e os picos distantes em uma luz alaranjada. A noite trazia consigo uma calma aparente sobre a região. No entanto, dentro da taverna local, o ambiente estava agitado. O lugar estava cheio de viajantes e moradores aproveitando a comida e a bebida após um longo dia. As conversas giravam em torno de um nome: Sir Johann. Um contador de histórias narrava como o cavaleiro havia matado 50 lobos para salvar 2 crianças, abandonando as peles valiosas por pura honra. A história parecia divertir os presentes. 2 homens, um encapuzado e outro mais velho, escutavam os rumores exagerados que circulavam pelo salão. O homem encapuzado achou a narrativa particularmente hilária. Ele não conteve uma gargalhada alta, segurando sua caneca com força, enquanto seu corpo tremia de rir. A caneca de madeira bateu contra a mesa com um baque surdo, vibrando com a intensidade da reação do estranho. O velho, ao lado dele, acompanhou o riso, erguendo sua bebida aos céus. A alegria contagiava o ambiente, celebrando a suposta nobreza do herói mencionado. Contudo, o tom do encapuzado mudou repentinamente. Enquanto o velho ainda ria, o estranho questionou o motivo daquela atitude heróica, sua voz cortando a celebração. Ignorando a tensão, outro cliente se levantou, imitando os movimentos da história de forma teatral. A multidão continuava a zombar e se divertir com os feitos do cavaleiro. O homem mais velho voltou sua atenção para o companheiro de mesa. Com um sorriso no rosto e a caneca na mão, ele esperava brindar mais uma vez. Mas o sorriso do velho vacilou. Uma aura sombria começou a emanar da figura encapuzada e um riso sinistro substituiu a alegria anterior. O medo tomou conta instantaneamente. O suor frio escorreu pelo rosto dos homens enquanto percebiam que a atmosfera havia se tornado pesada e sufocante. Sob o capuz, apenas um sorriso predador e um olho brilhante eram visíveis. A escuridão ao redor dele parecia viva, revelando uma intenção maliciosa. O terror paralisou os camponeses. Diante daquela presença opressora e do olhar assassino, eles perceberam o perigo mortal em que se encontravam. Do lado de fora, sob a luz do luar, o jovem espadachim caminhava tranquilamente para fora do povoado. Ele assobiava uma melodia, deixando o terror da taverna para trás. O brasão da facção tremulava acima do soldado, que dormia profundamente em seu posto de vigia. O jovem percebeu a oportunidade. Seus olhos brilharam ao notar a falha na segurança. O sentinela estava vulnerável, encostado na parede da cabana, completamente exposto na escuridão. Com um sorriso travesso, o protagonista se aproximou em silêncio, pronto para tirar vantagem daquele descuido. De repente, um instinto de perigo o atingiu. Algo estava errado. Uma adaga surgiu das sombras, pressionando contra sua garganta antes que ele pudesse reagir.
O vento noturno uivou enquanto ele tentava entender quem o havia emboscado com tanta perícia. Ele cogitou ser um assassino de Gezen, mas a lógica dizia que o próprio Lorde viria matá-lo pessoalmente. Se não era Gezen, a suspeita recaía sobre a madame. O jovem permaneceu imóvel no pátio. Ele olhou de soslaio, tenso, sentindo o metal frio tocar sua pele. O suor escorreu por seu rosto. A situação havia se invertido completamente. Ele era a presa agora. Imobilizado por trás, o protagonista levantou as mãos e tentou negociar, perguntando se o motivo era dinheiro. A resposta foi uma pressão ainda maior da lâmina, fazendo-o trincar os dentes de tensão. A voz do agressor foi fria e direta, ameaçando cortar sua garganta sem hesitação caso ele se movesse. Contudo, a confusão tomou conta do rosto do jovem. Aquela emboscada parecia não fazer sentido. O jovem tentou reagir, seus olhos queimando com uma intensidade súbita. Ele se recusava a aceitar aquele destino sem oferecer resistência. Contudo, a presença sinistra atrás dele não se abalou. A lâmina permaneceu firme contra seu pescoço, acompanhada por uma aura zombeteira que o paralisou. Para surpresa do protagonista, o golpe fatal não veio. O agressor hesitou, tocando-o como se não pudesse acreditar na reação que o jovem acabara de demonstrar. O suor frio escorreu pelo rosto do viajante. Ele percebeu com horror a imensa diferença de poder que existia entre eles. A frustração o fez ranger os dentes. Ele estava completamente vulnerável, dependendo apenas do capricho daquele desconhecido. Aproveitando a hesitação do inimigo, o jovem recuou bruscamente. Ele colocou distância entre si e a adaga, assumindo uma postura defensiva. O vulto encapuzado, no entanto, não o perseguiu. A figura permaneceu imóvel nas sombras, emanando uma calma inquietante. Um olhar penetrante focou no rapaz. Havia uma análise fria e calculista naquela observação, como se estivesse dissecando sua alma. De repente, o silêncio tenso foi rompido por uma gargalhada maníaca. O assassino parecia achar a situação absurdamente divertida. O protagonista ficou atônito com a mudança de comportamento. O medo deu lugar à confusão diante daquela alegria insana. O homem levantou o rosto, revelando uma expressão distorcida. A sede de sangue emanava dele, misturada a uma euforia perigosa. Ele observou o jovem de lado, intrigado. O rapaz havia despertado o interesse de um monstro. O rosto marcado por cicatrizes e a cruz na testa revelavam um guerreiro que vivia pela violência. Aquele homem conhecia a morte intimamente. A razão do interesse tornou-se clara. A técnica defensiva que o jovem usara lembrava o bote letal e preciso de uma serpente. Eram movimentos familiares para o assassino. Aquela postura evocava memórias de massacres passados, onde ele reinava soberano sobre pilhas de cadáveres. O confronto foi brutal e unilateral. O guerreiro de armadura não foi páreo para a velocidade avassaladora de seu oponente. O fôlego faltava e o corpo gritava de exaustão. Ele percebeu que havia atingido seu limite físico absoluto. Diante da resistência inútil, o atacante decidiu encerrar o combate com um golpe definitivo e impiedoso. O vencedor permaneceu de pé sobre os derrotados, questionando silenciosamente por que tantos escolheram a morte em nome de uma causa perdida. Longe dali, a chama de uma vela tremeluzia na escuridão, iluminando o início de uma transação sombria. A busca por respostas apontava para um local específico, cujas torres se erguiam sob o céu noturno. A velha vidente revelou o destino exato: o Castelo Whites, um território rural pequeno e esquecido pelo resto do mundo. O homem misterioso ouviu atentamente cada palavra. Ele precisava garantir que sua caçada o levaria ao lugar certo. O acordo foi selado com ouro. A informação valiosa sobre o paradeiro do alvo agora pertencia ao assassino. O homem marcado pela cicatriz em cruz absorveu as palavras. Seu objetivo estava finalmente definido e ao seu alcance. Sob o manto da noite, o caçador moveu-se furtivamente, aproximando-se implacavelmente de seu destino. O vento soprava forte ao redor das muralhas do castelo, enquanto a presença ameaçadora se infiltrava no povoado. O ataque foi repentino e preciso.
O mestre da guilda Nessus surgiu das sombras, interceptando o jovem com uma lâmina. A intenção assassina era clara no olhar do agressor. O aço frio pressionou a pele do pescoço, pronto para cortar. O protagonista sentiu o perigo iminente. O choque o paralisou momentaneamente diante da ameaça de morte certa. O jovem protagonista ficou atônito. A reverência repentina do líder dos cavaleiros o pegou completamente desprevenido, quebrando sua expectativa de um confronto. Seu mestre, no entanto, reagiu com irritação. O homem encapuzado não confiava naquela mudança brusca de atitude e manteve sua guarda alta, mas o choque do rapaz logo se transformou em euforia. Ele agarrou os ombros do velho com força, sacudindo-o com uma energia renovada e suspeita. O mestre foi pego de surpresa pelo entusiasmo repentino. Ele olhou para o aluno sem entender o motivo de tanta agitação em um momento tão tenso. O jovem percebeu que estava diante de uma oportunidade única. A reputação e a honra daqueles cavaleiros poderiam ser usadas a seu favor. Ele começou a tagarelar incessantemente. A mente do protagonista trabalhava rápido, formulando um plano para explorar a situação. O velho o observou com incredulidade e uma gota de suor frio. A imprudência do rapaz diante de guerreiros armados era desconcertante. O protagonista tentou convencer seu mestre a entrar na jogada. Ele gesticulava, explicando que aquele mal-entendido poderia ser muito vantajoso. A verdadeira motivação do jovem veio à tona. Seus olhos brilharam com a perspectiva de lucro fácil, visualizando as moedas que poderia extorquir daquela situação. O mestre apenas o encarou com um olhar profundo e cansado. Ele percebeu que a ganância do rapaz havia superado qualquer senso de autopreservação. Enquanto isso, a tensão no portão se dissipou. O líder do esquadrão deu a inspeção por encerrada e guiou seu cavalo para dentro da fortaleza. Ele anunciou que se ausentaria por um momento. Perto dali, um casal de nobres observava a cena, cada um reagindo de maneira distinta à chegada dos visitantes. O homem loiro parecia angustiado, levando a mão ao peito, enquanto a mulher ao seu lado cobria o rosto, escondendo uma expressão indecifrável. Uma faísca de hostilidade surgiu entre os dois. O nobre lançou um olhar de reprovação para a mulher, incomodado com a atitude dela. Ela, contudo, ignorou o desprezo dele. Por trás do leque, seus olhos se estreitaram com frieza, calculando como aquela situação afetaria seus próprios interesses. O jovem assistente observou a cena com uma expressão de puro desgosto. A situação estava fugindo do controle de uma maneira humilhante. O mestre, ignorando qualquer decoro, agarrou-se ao animal. Ele demonstrou um afeto exagerado e bizarro, beijando a montaria diante de todos. O rapaz recuou, incrédulo. Ele tentava processar o comportamento errático do companheiro, questionando silenciosamente aquela estratégia absurda. O velho soltou um suspiro audível e dramático. Parecia estar se preparando para elevar o nível de sua estranha performance. O jovem sentiu um calafrio de vergonha percorrer sua espinha. Ele permaneceu estático, desejando desaparecer diante daquele espetáculo constrangedor. Contudo, o velho mudou subitamente de postura. Uma aura de intensidade o envolveu, transformando a loucura anterior em uma seriedade teatral. A plateia reagiu de formas opostas. O nobre loiro parecia enjoado com a vulgaridade, enquanto a dama ao fundo se divertia com o ridículo da situação. O foco do protagonista, entretanto, se alterou. Seus olhos se estreitaram, sinalizando que a hora da verdadeira ação havia chegado. A transição foi imediata. O jovem entregou a espada ao mestre, iniciando a próxima fase do plano que haviam arquitetado. O velho guerreiro assumiu sua verdadeira natureza. A expressão cômica desapareceu, substituída por um olhar penetrante e perigoso. Ele desembainhou a lâmina com um movimento fluido. Com a arma em mãos, questionou silenciosamente se o garoto estava preparado. O protagonista ergueu sua própria espada, vibrando de empolgação. Ele sorriu, demonstrando total confiança e ansiedade pelo confronto. Ambos assumiram posições de combate. O ambiente ao redor parecia girar em vertigem enquanto mestre e aprendiz se encaravam para o espetáculo. O velho respirou fundo, estabilizando sua energia. Ele manteve a guarda alta, analisando a postura do jovem com rigor.
Oculto atrás de sua lâmina, ele aguardou. O momento exigia uma avaliação crítica sobre como aquele ato se desenrolaria. A expressão do homem mudou drasticamente. Um sorriso perturbador surgiu em seu rosto, revelando o prazer insano que sentia diante do combate iminente. Ele firmou a pegada na empunhadura com força calculada. A atmosfera ao redor da lâmina vibrou, sinalizando que ele não pretendia se conter. Seus olhos se arregalaram com uma intensidade maníaca. A pressão exercida por sua presença era tão esmagadora que parecia estilhaçar o próprio ar ao redor. Fragmentos se espalharam em todas as direções. A energia liberada foi tamanha que o ambiente pareceu se desfazer em pedaços sob o impacto do golpe. A velocidade do movimento foi incompreensível. O choque paralisou os observadores, incapazes de processar a súbita e violenta demonstração de poder. O jovem protagonista aproveitou a abertura criada. Com um sorriso confiante, ele se lançou ao ataque, provando que estava pronto para acompanhar aquela loucura.